Queridos amigos, que a paz de Jesus e a ternura de Maria esteja convosco. Então hoje vamos comentar o Evangelho do 27º domingo do tempo comum. O Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 5 a 10. Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta-nos a fé. O Senhor respondeu: se vós tiverdes a fé, mesmo a pequena, como um grão de mostarda, podereis dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedecerá. Se alguém de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele voltar do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-te o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado pelo que fez ou que ele havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandarem, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que deveríamos fazer. Caros amigos, o Evangelho de hoje ele toca 3 pontos fundamentais. O primeiro, a fé. O segundo, o mandato apostólico. E o terceiro, o serviço. Jesus e os apóstolos, pela primeira vez, eles fazem uma pergunta certa para o Senhor. Eles perguntam realmente aquilo, eles pedem aquilo que realmente lhes é necessário. Senhor, aumenta-nos a fé. Os apóstolos já falaram tanta bobeira para Jesus, mas dessa eles acertaram. Aumenta-nos a fé. Porque para seguir a Jesus é necessário aumentar a fé. É ter uma grande fé. A fé não é apenas um conceito filosófico ou teológico do tipo, como nós estudamos catecismos lá, devemos ter fé, acreditar racionalmente naquilo que é revelado. Não, a fé é muito mais que isso. A fé é, sobretudo, um obedecer à voz do Senhor e um agir com gratidão ao Senhor. Imaginamos Abraão, que é o nosso pai da fé. Abraão, que a um certo momento em sua vida escuta: Ler Herar, Abraão, parte, sai da tua terra e vai. Não sabia para onde, não sabia como, mas esse Ler Herar indica que Abraão deveria entrar no mais profundo do seu coração, entrar em si mesmo, descobrir ali a vontade de Deus e ir em nome do Senhor, ir na fé, ir não tendo uma segurança humana, mas a segurança de estar obedecendo a voz do seu Senhor. Mais tarde, Abraão, ele entra num outro combate da fé, quando o Senhor, que havia dado-lhe o filho amado, Isaque, o Senhor lhe pede a morte de Isaque. Esse ponto, um grande filósofo dinamarquês, Søren Kierkegaard, ele diz que naquele momento, quando o filho diz para Abraão: pai, nós temos a lenha, temos o fogo, temos a faca e o sacrifício. E Abraão diz: meu filho, Deus providenciará. E Abraão não conta porque iria matar, diz Kierkegaard, porque Abraão preferia matar o seu filho e que o seu filho visse ele como um monstro que o matava, do que ele dizer para o filho que era Deus que pedia a morte dele, do menino, e assim o menino morrer vendo Deus como um monstro. Abraão, ele entra no jogo da fé a ponto de deixar passar por um monstro, para que Deus não perca, para que os outros não percam a visão de Deus como um Deus que é paz, como um Deus que é amor. Abraão se joga no jogo da fé. E o jogo da fé que o Senhor quer que nós sejamos jogados, esse jogo da fé é de deixar cair todas as nossas máscaras, deixar cair aquilo que somos, de arriscar a nossa vida no seguimento. Uma fé profunda. E após apresentar essa fé profunda que é capaz até de fazer um desastre ecológico do tipo: não, se você disser para essa moreira, lança-te no mar, ela vai te lançar.
Imagine, Jesus quer dizer que a nossa fé ela pode até fazer um desastre ecológico. Agora, quantos desastres do pecado nós devemos fazer na nossa vida? Quanto desastre dos vícios nós devemos arrancar da nossa vida? E podemos arrancar pela fé. Se nós acreditamos que esse Deus é um Deus que é Pai, um Deus que é amor. Um Deus que nos pede o impossível, mas que com Ele esse impossível se torna possível na nossa vida. E o Senhor Jesus acrescenta, queridos, Jesus acrescenta, mas qual do patrão que vem do seu servo chegar do trabalho vai dizer para ele, senta-te aqui e come comigo? Nenhum patrão humano, mas o Senhor Jesus, que é o nosso Deus, Ele faz isto. Na última ceia, Ele chamou todos aqueles perto de si, os seus apóstolos, partiu o pão, se deu a comer. Ele chamou todos para banquetear com Ele. Ele chamou todos para partilhar a vida. E depois, por fim, no Evangelho diz algo belíssimo. Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos foi mandado, dizeis, somos servos inúteis, fizemos o que deveríamos fazer. Mas em grego não é bem assim. Em grego diz, nós somos servos, dizeis, somos servos sem pagamento. Somos servos sem pagamentos. Somos servos sem aquilo que é útil. Para dizer que seguir a Jesus, nós não seguimos a Jesus, não fazemos o seu mandato, aquilo que Ele nos manda, por algo que queremos em troca, por um pagamento. Mas seguimos a Jesus e obedecemos aquilo que Ele nos pede sem um pagamento, porque nós acreditamos no seu amor, acreditamos na sua misericórdia. Assim somos servos sem aquilo que é útil, porque o nosso útil é apenas uma coisa, é o amor de Deus. Porque quando nós fazemos algo querendo algo em troca, querendo útil, aquilo que é útil para nós, material, ou um favor, nós somos prostitutos, não somos filhos. E esse é a grande combate da parábola também do filho pródigo. O filho que diante do pai não se sentia filho, se sentia um servo. E em grego o Senhor também nos diz, não sois, dizeis, nós somos servos inúteis, não é servos sem o útil, sem o pagamento. A palavra não é servos, é escravos. Porque o servo, ele pertence a si mesmo. Agora escravo não. O escravo nem a si mesmo pertence. E a maior liberdade do cristão é ser escravo. Porque quando somos escravos, nós demos tudo. E se demos tudo, como diz São João da Cruz, nós também recebemos tudo. Irmãos, esse é um grande chamado para a nossa vida de doação, para a nossa vida de nos transformarmos verdadeiramente servos, verdadeiramente escravos, porque o verdadeiro serviço, ele só é feito quando nós nos tornamos escravos uns dos outros, quando nós não queremos servir, como muitas vezes a gente vê isso muito na igreja. Tantos cardeais que tem tantos secretários, faz assim, o secretário já tem que se mover, tem que fazer tudo, como se fosse à disposição daquele homem para tudo. Homens que deveriam servir se tornam servidos. Mas Jesus nos ensina na última ceia que o verdadeiro serviço não é servir, não é querer que os outros se sirvam, é servir, é abaixar e lavar os pés. E eu só abaixo e lavo os pés quando eu não tenho a pretensão, que é o meu estralar de dedo, o outro tem a obrigação de vir correr, atender aquilo que eu quero. Isso não é serviço, isso é ser servido. E eu vos convido, aqueles que quiserem meditar mais sobre Abrão, que eu fiz um retiro, 3 palestras, uma Lexio Divina sobre Abrão, que está no nosso blog, Nossa Senhora de Medjugorje, onde o título é Abrão, Aventureiro de Deus. Podem meditar melhor sobre o enfoque teológico e filosófico da fé. E vos deixo a bênção especial e materna da Gospel Maria Rainha da Paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa semana, fiquem na paz.